Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns. Hoje vamos estudar o capítulo 2 do Maravilhoso e do Sobrenatural, Livro dos Médiuns, livro de Allan Kardec, uma das principais, a segunda principal, digamos que a obra do Espiritismo, a obra base do Espiritismo, a obra base da doutrina espírita. Mas antes de começar, quero agradecer aos espíritos que estão a ajudar neste trabalho. Aumentou deste trabalho. Os espíritos amigos, o meu guia e todos aqueles que irão ouvir este estudo. Para que Jesus, com a sua permissão, nos possa ajudar a dar a paz do momento, o discernimento para a melhor compreensão deste estudo. Obrigado. E que assim seja. Bem, vamos então dar início ao estudo do capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Ponto 7. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia com visos de razão merecer a suspeita ilusória. Digam-nos, porém, porque com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Respondiam os críticos, porque de todos os tempos o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entendeis por maravilhoso? O que é sobrenatural? O que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, porventura, tão bem essas leis que posseis marcar limites ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e das suas manifestações são contrárias à lei da natureza, que não é nem pode ser uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir os seus pensamentos. Resulta, se assim nos podemos exprimir, da constituição fisiológica que lhes é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste facto, nem de maravilhoso. Tornar um homem viver depois de morto e bem morto, reunir os seus membros dispersos para lhe formar um novo corpo? Sim. Seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, o que somente por milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Ponto 8. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la num espaço sem ponto de apoio? Não constitui isso uma derrogação da lei da gravidade? Constitui. Mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra. Antes que houvesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem diria que uma máquina pesada carregada por muitos homens fosse capaz de triunfar da força da atração? Aos olhos do vulgo, tal coisa não parecia maravilhosa, diabólica. Por louco que houvera passado, aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância ia receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente quereria ter ele, o diabo, às suas ordens. Pois aquela época, só o diabo era possível andar tão depressa. Porque então um fluido desconhecido não poderia.
em dadas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar o peso do balão. No termos de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar por analogia que o facto não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente o que, por quererem, ao observar estas espécies de fenómenos, proceder da assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o facto está aí. Não há nem haverá negação que possa fazer, não seja ele real, porquanto negar não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. Tudo o que por agora podemos dizer. Ponto 9. Se o facto ficar provado, dirão, aceitá-lo-emos. Aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuis de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-á mister aqui uma demonstração completa de que, no entanto, estaria deslocada e ao demais constituiria uma repetição, visto que realça de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenómenos ditos espíritas, dado provas de inteligência fora da matéria, haveria de estar em causa que os produzia, e de que, não sendo uma inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, haveria de lhes ser exterior. Pois que não se via não se via o ser que atuava necessariamente, era um ser invisível. Eis foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível a quem deram um nome de espírito não é senão uma alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um invólucro etéreo, invisível, no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples explicação ou expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem eles perdem tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos os fenómenos ditos erradamente por subnaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema pré-concebido ou uma hipótese imaginada para explicar os factos. É o resultado de observações de consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e os seus atributos. Dignem-se de apresentá-la os que pensem em poder dar desses efeitos de inteligência uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os factos. E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Ponto 10. Para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que não pode ser explicado pelas leis da natureza é maravilhoso. Ou sobrenatural. E para maravilhoso é sinónimo de superstição. Se assim fosse, a religião, que se baseia na existência de um princípio imaterial, seria o tecido de superstições. Não ousam dizer em voz alta, mas dizem baixinho e julgam salvar as aparências, concedendo que uma religião é necessária ao povo e às crianças, para que se tornem ajuizados. Ora, uma de duas, ou o princípio religioso é verdadeiro, ou é falso.
Se é verdadeiro, ele o é para toda a gente. Se falso, não tem mais valor para os ignorantes do que para os instruídos. Ponto 11. Os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, porquanto, negando qualquer efeito extra-material, negam ipso facto a existência da alma. Sondai, porém, o fundo das consciências, perscrutei bem o sentido das suas palavras, e descobrireis quase sempre esse princípio, se não categoricamente formulado, germinando por baixo da capa com que o cobrem, de uma pertença à filosofia racional. Lançando à conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma são, pois, consequências consigo mesmo. Não admitida a causa, não podem admitir os efeitos. Daí entre eles uma opinião pré-concebida, que os torna impróprio para julgar lisamente do espiritismo, visto que o princípio de onde partem é a negação de tudo o que não seja material. Quanto a nós, dar-se-á aceitemos todos os factos qualificados de maravilhoso, pela simples razão de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma. Dar-se-á sejamos campeões de todos os sonhadores, adeptos de todas as utopias, de todas as historicidades sistemáticas. Quem o supuser demonstrará bem minguado o conhecimento do espiritismo. Mas os nossos adversários não atentam nisto, muito perto. O de que menos cuidam é a necessidade de conhecerem aquilo que falam. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em factos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação esta sentença. Acham que opõem um argumento irretorquível quando, depois de terem procedido às eruditas pesquisas acerca dos confessionários de Saint-Médard, dos fanáticos de Cenevas ou das religiosas de Loudun, chegam à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo. Terão os seus adeptos negando que o charlatismo há explorado em proveito próprio alguns factos. Que os outros sejam frutos de imaginação. Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo. Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome. Quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar o espiritismo pelos contos fadas e pelas lendas populares, que lhes são as ficções. O mesmo fores julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. E então, meus amigos, acabei de ler esta parte dos itens 7, 8, 9, 10 e 11. E agora, como tenho feito um estudo dos livros dos médios, vou fazer umas pequenas reflexões sobre o que li, sobre o que estudei. Então, eu pergunto assim. Tenho que aumentar um pouco isto. A letra às vezes. Se a fé nos homens e nas suas manifestações representasse uma singular, fosse produto de um sistema, poderia, com semelhanças de razão, merecer a suspeita de ilusória? Esta frase eu gostaria de argumentar, porque se a crença nos espíritos fosse uma ideia isolada, ou um sistema inventado, ela poderia ser racionalmente suspeita de ser ilusória.
No entanto, como essa crença é universal e antiga, presente em todas as culturas, em todas as religiões, é preciso questionar porque é tão difunda se não é, na verdade, uma lei natural, ainda não compreendida, em vez de um mero subnatural. Então, se a crença nos espíritos e nas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, então esta parte que eu li agora da frase inicia um cenário hipotético, não é? Se o espiritismo fosse uma ideia nova, criada por um indivíduo ou um grupo, sem raízes históricas ou culturais amplas, então seria mais fácil duvidar da sua veracidade. E na parte poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Ou seja, sob a condição hipotética, que é mesmo a palavra, a descrença seria justificada, pois não haveria base para aceitá-la como real. A doutrina espírita tem, falando em contra-argumentação, a doutrina espírita responde a essa premissa apontando a universalidade da crença em espíritos e manifestações presentes em todos os povos e regiões ao longo da história. O maravilhoso e o sobrenatural. Os críticos chamam isso de gosto pelo maravilhoso. O que seria o sobrenatural? Aquilo que é contrário às leis da natureza. A frase que eu li levanta uma objeção lógica à crença espírita. Mas a doutrina espírita responde com o argumento que a universalidade e a coerência a distinguem de uma mera ilusão ao sistema inventado, sugerindo que há uma manifestação das leis naturais. Então, acompanhai a doutrina espírita e vê-se todos os elos ligados uniformemente à cadeia não apresentam os caracteres de uma lei admirável. Esta frase, que é de Kardec, como é óbvio, não é? Que eu retirei do livro dos médios, convida todos aqueles leitores do livro dos médios a observar a coerência e a lógica da doutrina espírita, comparando a uma cadeia inquebrável de uma lei admirável, capaz de resolver questões que a filosofia tradicional não conseguiu. É que, ao estudar o espiritismo de uma forma sistemática, percebe-se que ele não é um conjunto de ideias soltas, mas sim uma estrutura lógica interligada. Uma lei admirável, que resolve mistérios da vida e do universo de uma forma mais completa do que as filosofias anteriores. O pensamento, por exemplo, é apontado como um atributo do espírito dentro dessa estrutura. Aqui, quando Kardec escreve de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível que deram o nome de espírito não é senão a alma que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando apenas um um envoltório etéreo invisível no seu estado. Esta frase, que a evolução do entendimento sobre o espírito, que através da observação passou a ser conhecido não por uma entidade externa, mas por uma alma dos que viveram na existência física, agora despojada do seu corpo visível e envolta por um corpo etéreo ou sútil, que é invisível em condições normais. Então, aqui temos a observação. O progresso do conhecimento veio da observação contínua. Ser invisível. O que é inicialmente visto como uma força ao ser invisível. Identificação. Esse espírito é identificado como a alma dos falecidos. Morte. A morte remove o corpo físico, o grosseiro envoltório visível que nós temos no corpo carne. Envoltório etéreo. O que resta é um
envoltório etéreo de forma súbita e visível do ser. Esta é uma formulação comum das doutrinas espiritualistas, como o Espiritismo, que postulam a sobrevivência da alma à natureza súbita do espírito após a desencarnação. Outra parte que eu achei interessante, para os que consideram a matéria a única potência da natureza, tudo o que pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou subnatural, e para eles maravilhoso é sinónimo de superstição. Esta frase, Allan Kardec critica a visão materialística que reduz o maravilhoso subnatural à mera superstição, argumentando que, para quem crê que a matéria é a única força, qualquer fenómeno inexplicado pelas leis materiais se torna inexplicável e, portanto, associado ao miticismo e ao irreal. Esta frase acaba por ilustrar o raciocínio religioso moderno, que ele via reforçado pela ciência da época. Kardec argumenta que a ciência, ao se limitar ao material, pode levar à negação de fenómenos, embora não compreendidos totalmente, podem ter explicações que transcendem a matéria, mas não necessariamente a fé ou o subnatural, em um sentido irracional. Esta frase destaca o limite cognitivo da visão estritamente, o que é a palavra mais correta, estritamente materialista, que condena o que não entende como irreal. Outra frase que eu achei interessante: os que atacam o espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam geralmente no princípio materialista, portanto negando qualquer efeito extramaterial, negando ipso facto a existência da alma. Aqui Allan Kardec aborda a posição dos que atacam o espiritismo. E para ele a negação dos efeitos extramateriais e da existência da alma é uma base materialista para as críticas. Para os críticos do espiritismo, como a base materialista, a negação dos efeitos extramateriais da existência da alma é um princípio fundamental das suas objeções. De acordo com a visão espírita, esta postura materialista leva à incredulidade e a explicações superficiais ou fantasiosas sobre os fenómenos que o espírito atribui à ação dos espíritos. Porque a base do materialismo é a crença que só existe no mundo físico. Por isso, tudo o que não é material, como a alma e a comunicação no mundo invisível, é simplesmente rejeitado. A inexistência de um princípio espiritual implica que a consciência e a existência terminam logo com a morte do corpo. Esta perspectiva é vista como responsável por um vazio existencial e para perda de esperança na continuidade da vida. Manifestações sobre a mediunidade são explicadas como resultado de alucinações, ilusões, charlatismo, sem se considerar a possibilidade de uma causa extramaterial. O materialismo, ao desviar o foco do aspecto espiritual, é visto como um dos motivos de egoísmo, da procura desmedida por bens materiais e por males sociais. Então eu pergunto, porque o subnatural e o maravilhoso pode ser considerado uma anulação à lei natural? É porque só seria sobrenatural ou maravilhoso, como o termo diz, se tivessem contra as leis naturais. Do contrário, tudo o que podemos observar como sendo um efeito tem uma causa baseada na lei natural, conhecida ou não. Portanto, qualquer coisa que venha a ser contrária à lei natural, ou seja, que não possa ser por ela explicado, seria um milagre. Algo sem fundamentação. O que não acontece num universo encadeado perfeitamente por Deus. Segundo o Espiritismo,
maravilhoso e o sobrenatural não anula a lei natural, mas sim revela leis naturais ainda desconhecidas, pela ciência humana. O Espiritismo procura desvendar essas leis ocultas, reintegrando esses eventos ao domínio da natureza e não aos milagres sem causa. O que seria, o que é o subnatural para o Espiritismo? Simplesmente a falta de conhecimento. Ele só põe, vamos lá ver, para o Espiritismo, um fenómeno é considerado sobrenatural por desconhecimento da sua causa. Ele só põe um milagre, que seria algo sem fundamento. Novas leis naturais. O que é visto por milagre ou sobrenatural pode ser a manifestação das leis naturais que a humanidade ainda não compreende e não reconhece. A inteligência e causa. Fenómenos que parecem desafiar a lei natural, como a levitação, não são milagres, mas o resultado de uma ação de uma causa inteligente, que pode ser um espírito agindo com base nas leis desconhecidas. Então como é que explica o espiritismo o sobrenatural? Ciência da observação. O espiritismo propõe-se com uma ciência que estuda e explica esses fenómenos, integrando-os ao domínio da natureza, a fé racional. Ao invés de aceitar eventos fantásticos, o espiritismo incentiva a análise e a razão para encontrar explicações científicas por trás dos fenómenos. Conhecimento da criação. Ao descobrir que as leis que regem o universo, o homem compreende a sabedoria divina por trás da criação e desmistifica o que antes parecia impossível. Resumo: o fenómeno parece estar contra a lei natural. É para o espiritismo uma manifestação de uma lei natural ainda não descoberta pela ciência, e não uma anulação da lei estabelecida por Deus. Então, a fazer outra pergunta. Com base no texto que eu li, quais os factos poderiam ser considerados sobrenaturais ou milagres? Vamos ver. O mais notório seria o corpo que já viveu milhares e milhares de anos ressuscitar, tal como era depois de ter sido deteriorado, e os seus elementos dispersos na natureza. É óbvio. É algo que nem o mais crédulo dos homens hoje em dia poderia admitir. Temos os milagres no Evangelho. São os atos poderosos e sobrenaturais atribuídos a Jesus, com o objetivo de mostrar o seu poder divino. A mensagem de salvação e a importância da fé servindo como sinais ou parábolas vivas que ensinam e glorificam a Deus. Exemplos incluem curas doentes e endemoninhados, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, o ato de andar sobre as águas. No entendimento da palavra, milagre significa um acontecimento admirável, não é? Extraordinário. Surpreendente. Na interpretação usual, a palavra tornou-se de aplicação restrita a uma ordem particular de factos. No entender popular, milagre implica a ideia de um facto sobrenatural. No sentido teológico, é uma revogação das leis da natureza, por meio das quais Deus manifesta o seu poder. Uma das características do milagre é o ser inexplicável, porque se realiza fora das leis naturais, como já mencionei. O Espiritismo veio, pois, fazer o que a ciência fez no seu advento. Revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenómenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenómenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, que dizem ser sobrenatural. Então vejamos. Se um materialista chegasse ao pé de vocês e dissesse que milagres e sobrenatural são imaginações ou mentiras que não existem, o que é que você deveria responder? Diríamos que ele tem razão. Milagres não existem.
De todos os fenómenos têm a explicação dentro das leis naturais. Sim, o Espiritismo afirma que todos os fenómenos, mesmo os que parecem maravilhosos ou sobrenaturais, são na verdade produtos de leis naturais ainda desconhecidas pelo homem. Allan Kardec explica que a doutrina espírita não faz milagres, mas revela novas leis, como a do perispírito e da intervenção dos espíritos, que esclarecem eventos que antes eram atribuídos a causas místicas e sobrenaturais. Aqui eu vou considerar falando um pouco da natureza dos fenómenos espíritas. O espiritismo considera fenómenos como a mediunidade, manifestações espirituais como estritamente naturais, sem qualquer místico ou sobrenatural. Quais são as leis desconhecidas, então? A origem de muitas crenças supersticiosas é a ignorância sobre as leis naturais que regem os fenómenos. O Espiritismo procura desvendar essas leis para explicar o que antes era considerado inexplicável. Falando um pouco do papel do perispírito e da intervenção espiritual. O que é o perispírito? Eu já falei, mas o perispírito é um corpo fluídico que liga o espírito ao corpo físico. É o princípio de todas as manifestações. Então, sob a intervenção dos espíritos. Os espíritos, ao atuar no mundo material através dos seus perispíritos, utilizam as energias naturais e mobilizam forças para determinados fenómenos que ocorrem segundo a vontade divina. Então temos aqui o fim do maravilhoso. Temos a desmistificação. Ao demonstrar que os fenómenos espíritos são naturais e se enquadram nas leis específicas, o espiritismo derruba o império do maravilhoso e subnatural, substituindo superstições por conhecimento e também por compreensão. Então temos exemplos de milagres. O espiritismo não aceita milagres como atos, que alteram as leis que são as leis naturais, mas como a aplicação das leis universais que o homem desconhece e que ainda não compreende totalmente. Porque Deus criaria leis tão perfeitas e abrangentes para depois derrocá-las. A ideia de que Deus criou leis perfeitas e depois derrocá-las é incompatível com a visão de um Deus onisciente, imutável, pois implicaria que ele cometeu um erro inicial, ou mudou de ideias, contrariando a perfeição e a constância atribuídas a ele nas teologias abrâmicas. Em vez disso, as leis divinas são vistas como as perfeitas e eternas, e as mudanças que podem parecer derrogações são, na verdade, revelações progressivas em novas etapas que se encaixam no plano original de Deus. As leis de Deus não são revocáveis, mas evoluem em sua manifestação. Falamos da perfeição e da imutabilidade. A crença fundamental é que as leis de Deus são intrinsecamente perfeitas e, portanto, não precisam ser corrigidas ou revogadas. A necessidade de uma revogação sugeria uma imperfeição na criação inicial, o que é rejeitado na teologia. O que parece ser uma derrogação é, na verdade, uma revelação mais completa ou mais profunda da vontade divina. O exemplo clássico é a passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, onde a lei de Moisés é vista como um preparatório para as leis de Cristo. Cumprimento, não anulação. Jesus, por exemplo, afirmou não ter vindo para derrogar a lei e os profetas, mas para os cumprir. Escreveu Mateus no capítulo 5, versículo 17. Isso significa que as leis anteriores não se tornaram erradas, mas foram plenamente realizadas e transcendidas por uma compreensão mais profunda do amor e da graça. Antologia para entender o cumprimento da lei. Então, se nós pensarmos na lei antiga como um livro didático para iniciantes,
e a lei nova como um manual avançado para o curso universitário. Não é? O livro inicial não estava errado. Ele apenas fornecia os fundamentos necessários para que os alunos pudessem mais tarde absorver e aplicar conceitos mais complexos e conceitos mais abrangentes. Portanto, Deus não derroga as suas leis. Ele as realiza e as expande na sua sabedoria divina, revelando-as de formas e mais completas ao longo do tempo. E, meus amigos, assim chegamos ao final do episódio 4 do estudo do Livro dos Médios. Espero que tenham sido do vosso agrado e que também gostem da forma como apresento o Livro dos Médios. Tento não interromper a leitura do que estamos a fazer, mas no final dar outros tipos de explicações, ou umas explicações mais abrangentes, umas explicações mais claras, ou umas explicações que nos possam voltar a fazer, a dar o clique para nós compreendermos muito bem a mediunidade. Quero agradecer, sobretudo, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, por terem permitido proporcionar este momento de estudo do Livro dos Médios. E que a verdade, a palavra, tenha chegado aos ouvidos de todos aqueles que irão ouvir. Jesus, te agradecemos e te peço que fiquei connosco, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado por terem assistido a este estudo. Voltarei para a semana para o episódio 5 do estudo do Livro dos Médios. Muita paz, uma boa semana para todos vós.